eu sou Melina, eu sou educadora para pais, educadora em BLW, que é uma forma de alimentação do bebê, em que não se tem papinha, em que a criança aprende a comer sozinha. E eu sou mãe de 3 crianças do IEJE, e a convite da escola, tô aqui com vocês, então, pra gente iniciar a nossa websérie sobre a alimentação das crianças na pandemia, como a escola e a família podem trabalhar juntos. E esse primeiro episódio é justamente para ajudar a entender como que começa essa relação da criança com a alimentação, qual que é o impacto desse momento para toda a vida dela. Então, a criança ela já come ali desde que ela é bebê, ela mama, depois ela tem contato com os alimentos sólidos, né, por meio da papinha ou dos alimentos na sua forma original, se foi feito BLW. E aí ela tem aquela fase bem pequenininha em que a gente ainda tem muita assistência, né, ainda oferece muita coisa para ela e depois ela vai deslanchar. Apesar de parecer e na teoria ser tão simples, na prática a gente vivencia muitos desafios com isso, principalmente porque, né, como mãe, eu compartilho que nós temos, assim, aquela ansiedade, né, que a criança coma bem, que ela tenha preferência pelos alimentos mais saudáveis, de que ela aceite as preparações, de que na escola ela continue com esse mesmo comportamento, que ela se satisfaça no seu lanche, enfim. E muito disso é porque temos a crença de que a criança não sabe muito bem como conduzir a própria alimentação, de que ela precisa da assistência restrita de um adulto e de que apenas, não só estimulando, mas às vezes até coagindo ela a comer determinados alimentos que nós categorizamos como alimentos saudáveis, que é só assim que ela vai aprender a ter uma boa relação com a comida. E uma das ideias dessa websérie, que já vem de um trabalho anterior que estamos desenvolvendo na escola, é de desmistificar um pouco essa relação da criança com a alimentação, facilitar um pouco a visão sobre isso, porque o comer, ele é um dos aspectos da vida dessa criança, muito importante, mas ele é um dos. E a forma como isso se desenvolve agora nessa fase da infância, da adolescência, tem repercussões para a vida inteira e pode e deve ser muito mais leve, tá? Então, eu tenho umas anotações, tá? Eu vou olhar para elas aqui. Olhando aqui na câmera, eu já peço desculpa pelo cenário. Estamos em quarentena, assim como você. As minhas crianças e eu estamos sozinhas nesse momento em casa. Pode ser que em algum momento do vídeo entre aí alguma voz infantil. Elas estão num cômodo e eu tô fechada no meu quarto, por isso o cenário tá assim. Mas eu conto com a compreensão de vocês para isso. E, bom, vamos começar do começo, né? Vamos começar lá do início. Por que é tão importante olhar e cuidar como família e como escola da alimentação das nossas crianças? O que cuidar, né, na alimentação das nossas crianças? Então, assim, se eu perguntasse aqui agora, se fosse uma aula ao vivo e eu perguntasse para vocês o que é uma alimentação saudável, ninguém teria dúvida de responder que seria uma alimentação mais natural possível, com o prato mais colorido possível, 5 cores, né? Que deveria ser assim em todas as refeições, a criança consumindo uma quantidade adequada para o peso dela, não é? Sem recusar principalmente os vegetais, as frutas, e isso em parte é verdade. Uma alimentação mais próxima do natural, tem até uma frase que diz: descasque mais e desembale menos. Uma alimentação mais próxima do natural, aquele alimento que foi minimamente processado pela indústria, que tem a menor adição possível de corantes, de conservantes, enfim, é óbvio que ele é um alimento mais adequado do ponto de vista nutricional, do ponto de vista daquilo que vai nos fornecer energia, vitaminas e o que nós necessitamos para nos manter com uma ótima função, tá?
Mas isso é competência e atribuição de um profissional da saúde, da nutrição, prescrever e avaliar. Mas a alimentação saudável, ela é muito mais do que isso. E é essa a nossa proposta aqui, de ampliar essa visão, porque quando a gente amplia essa visão, temos muito mais liberdade, muito mais leveza conosco, em consequência com os nossos filhos. Uma alimentação saudável atende outros conceitos também. Uma relação saudável com a comida significa ter esse acesso aos alimentos variados, aos alimentos saudáveis, aos alimentos mais naturais possíveis, mas também aos alimentos afetivos, também respeitando a fome e a saciedade da criança, também diz respeito ao ambiente em que as refeições acontecem. Então, quando uma criança está sob estímulos muito estressantes na alimentação, provavelmente a chance dela criar uma associação negativa com o comer em si é muito grande. E isso vai facilitar que na vida dela distúrbios de imagem, transtornos alimentares possam acontecer. Então, a forma como ela interage no momento da refeição com a gente ou entre os irmãos, o modelo que nós passamos de alimentação, tudo isso também faz parte desse combo de alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela compreende o acesso aos alimentos, alimentos que sejam adequados, que sejam saudáveis. Compreende ela ter a oportunidade de manipular esses alimentos, a escolha desses alimentos, o comer em si. Diz respeito a ser um ambiente livre de conflitos, pelo menos naquele momento, em que a comida não esteja associada a uma punição, né? Come, senão vai acontecer tal coisa, ou uma recompensa, coma para ganhar tal coisa. Diz respeito a todos esses estímulos estarem equilibrados, a criança ter liberdade de recusar, de comer o quanto baste a ela. Tudo isso compõe uma alimentação saudável, porque compreende vários aspectos da vida dessa criança. E isso não é algo assim que seja responsabilidade ou privativo da nossa casa. Em qualquer lugar em que a criança desenvolva, principalmente com frequência, a sua alimentação, esse ambiente tem que ser favorável. E é por isso que não tem como você trabalhar com a alimentação da criança muito pequena, da criança mesmo, né, em idade escolar, ou do adolescente, sem integrar a escola, sem integrar a família, porque são todos ambientes com pessoas que influenciam a formação da criança, que modelam para ela, né, que são exemplos para ela. E é nesse sentido, então, que virão as nossas webséries. Mas para finalizar esse capítulo, esse primeiro episódio, fica um resuminho. A alimentação se estabelece com a criança pequena, mas a repercussão, o efeito disso é para a vida. Se eu quero que o meu filho desenvolva uma relação saudável com a alimentação, eu preciso cuidar não só da cor do prato. Até porque, como pai e mãe, a gente sabe que nem sempre dá para ter aqueles 5, né? Aquelas 5 cores. É o ideal, e aí tem o real, e o real a gente busca o possível, o mais equilibrado possível. Então não adianta eu ter pratos muito elaborados, com ingredientes de extrema qualidade e naturalidade, se os outros aspectos não estiverem satisfeitos. Então a alimentação saudável dos meus filhos começa na infância, com efeito para a vida toda, e vai ser composta dos alimentos adequados, dos alimentos variados, mas também de um ambiente harmônico, de um ambiente em que a criança tenha liberdade e autonomia para conhecer e estabelecer a própria relação com a alimentação. E nós, como adultos, somos esse modelo. Compete a nós oferecer esse espaço, né? Seja na escola, como professores, coordenadores, seja em casa como pais, ok? Então,
finalizo esse primeiro episódio com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma experiência que queira compartilhar, comenta, manda mensagem aqui. Pra gente se ajudar, se fortalecer com isso, ok? E no próximo episódio, nós vamos retomar para tratar um pouquinho mais de como fica essa divisão, né, de responsabilidades em relação à alimentação dos nossos filhos, tá? O que compete de verdade, então, para mim, como pai e mãe? Não é? E o que compete para a escola? E o que compete para a criança? Porque ela é um sujeito. Ok? Ela é um sujeito, ela divide a responsabilidade pela própria alimentação com a gente dentro daquilo em que ela é capaz de fazer. Mas isso a gente trata no próximo episódio da série. Até mais!